good morning. Hoje eu vou começar com o Present Perfect, ok? Unidade 3 aí, galerinha, explicando esse tempo verbal, que ele não tem nenhum correspondente em português, então um pouquinho difícil de assimilar o seu entendimento de uso, mas a forma é muito tranquila. Usei aqui um plano cartesiano para mostrar para vocês que é um tempo verbal relacionado ao passado e presente, ou seja, ações que começaram no passado e de alguma forma reflete no meu presente, ok? E a gente já fala mais sobre o uso já já. Bom, tem como verbo auxiliar o verbo have e o verbo has, utilizados para as terceiras pessoas do singular he, she, it. Então, o verbo auxiliar desse tempo verbal é o verbo have, ok? Para compor esse tempo verbal, eu preciso de dois verbos: o verbo have ou has e o segundo verbo no passado particípio, ou seja, se ele for regular, ele vai terminar em ed, e se ele for irregular, você procura naquela coluna da lista de verbos que eu já havia enviado anteriormente e que também tem no final do seu livro. Então, eu preciso de dois verbos para fazer esse tempo verbal: have ou has, né, para as terceiras pessoas do singular, e o segundo verbo no passado particípio. Bom, what have you done lately? O que você tem feito ultimamente? Eu utilizo o present perfect para a gente falar de experiência, para falar de tempo indeterminado, ok? Exemplo: I have studied hard. Eu tenho estudado muito, né? Não te falei quando, não te determinei tempo, então é utilizado o present perfect. James has eaten a lot. James tem comido muito. Mais uma vez, não tenho tempo determinado, e se vocês perceberem, eu underlined, eu sublinhei os verbos twice, duas vezes, tá? Bom, passar para a forma negativa e interrogativa é muito simples, você só vai mexer no verbo auxiliar. Eu tenho um exemplo aqui, ó. They have traveled. Essa é a forma afirmativa. Para fazer a forma negativa, você negativa somente o verbo auxiliar. They haven't traveled, né? O verbo principal continua no passado particípio. E para fazer a pergunta, você vai inverter sujeito e verbo. Have they traveled? Então, eu não me preocupo com o verbo principal, ele continua conjugado. O que vai modificar, o que vai mexer é o verbo auxiliar. Por isso que ele tem o nome de auxiliar, né? Ele auxilia o verbo principal. Se vocês perguntarem, professora, mas e se tiver um verbo regular e a gente pode confundir, por exemplo, o verbo work, né? Então, eu tenho um exemplozinho aqui mostrando para vocês como que eu vou diferenciar. A primeira estrutura, com worked here. Esse verbo está no passado simples, termina em ed, né? E o passado simples é a ação concluída, ou seja, Paul trabalhou aqui, ele não trabalha mais. O próximo exemplo, Paul has worked here. Bom, aqui ele tem trabalhado aqui, ele trabalha aqui. Então, eu usei o present perfect para mostrar para vocês que Paul ainda trabalha aqui. Então, a diferença do passado simples com present perfect é isso. Passado simples é a ação concluída, né? E a estrutura é diferente, não tem o verbo has aqui. E o present perfect quer dizer que ele ainda trabalha aqui. Eu não posso ter uma tradução somente para o present perfect. Às vezes eu traduzo como presente, às vezes eu traduzo como passado, ok? Bom, quando a gente quer mencionar tempo, né? A gente tem duas palavrinhas que a gente usa, o since e o for. Eu coloquei o ever também para mostrar para vocês na pergunta. I have worked here since 2011, ou seja, eu trabalho aqui desde 2011. Since eu uso para falar do início da ação, quando essa ação foi começada. Ou seja, eu trabalho aqui desde 2011. Eu tenho trabalhado aqui desde 2011. Então, o since indica o início da ação, ok? I have worked here for 9 years. Eu tenho trabalhado aqui há 9 anos.
Esse for agora está sendo usado para falar a duração da ação, a quantidade da ação. E o último exemplo, onde eu uso ever, olha a estrutura. Have you ever eaten raw fish? Você já comeu peixe cru? Eu uso ever, né, para perguntar de experiência, juntamente com present perfect, ok? Então, quando eu quero falar de experiência, né, você quer saber, você já fez isso? Você já viajou para o Japão? Você já foi para Londres? Né? Eu vou usar essa estrutura, have you ever, né? E o verbo que você quer perguntar e nessa estrutura interrogativa. Bom, espero que tenha ficado claro. Como eu deixei escrito na agenda Edu, qualquer dúvida me chama no privado que a gente vai esclarecer, abre um fórum na plataforma Farias Brito e a gente vai esclarecendo. Bons estudos! Galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se não gostou, deixe mesmo assim. Se possível, indique para os seus colegas para nós estarmos ajudando a todos, tá? Um grande abraço e até mais.